E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. E hoje a gente vai falar do Felipe Neto, o nosso incrível tudólogo da internet. Então, solta a vinheta. De vinheta eu quero o Felipe Neto de um lado, do outro lado eu quero os jornalistas, e daí no meio deles, assim, um negócio de versos, tipo, como se eles fossem rivais. Antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e formas de vocês ajudarem o canal. Pode ajudar o canal via ali o botãozinho Seja Membro que tem aqui. Também tem a mensalidade dos brothers do PicPay. Vocês podem dar um dinheiro aleatório pelo PicPay ali. Ajude, e eu gosto sempre de lembrar isso, o canal que menos cresce no Brasil vai continuar crescendo pouco. Então vocês têm que nos ajudar, tá? O que me motivou a fazer esse vídeo, que obviamente eu vi o Felipe Neto no Trending Top, que tava ali meio que ensinando os jornalistas a fazerem jornalismo. Acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver. E na verdade ele estava se referindo ao fato de as redações estarem vazias de noite, que isso poderia atrapalhar no jornalismo. Ele quis dizer isso, tá? Depois que tu consegue entender claramente que ele quis dizer isso. O problema é que isso soou de um jeito muito tipo, eu sei como o jornalista deve trabalhar. Ele trouxe vários exemplos ali de casos jornalísticos que não foram tão bem trabalhados por falta de pessoas nas redações da madrugada e tal. E vários jornalistas foram desmenti-lo, enfim, isso deu um maior bafafá e os jornalistas começaram a se arrear no Felipe Neto, até tem uma que eu sigo, que fala assim, o prêmio Felipe Neto de jornalismo, vamos começar a dar o prêmio Felipe Neto de jornalismo. Primeiro que eu entrei nas redes sociais dele, e eu vi que ele usa todas, né, no sentido para quando ele vai criticar o governo Bolsonaro. Então ele é um crítico ferrenho do governo Bolsonaro, ele até apareceu na lista de detratores do governo, né? Então ele é um crítico nesse aspecto, e daí por ser crítico ao governo Bolsonaro, tem muita gente da esquerda, muita gente progressista que acaba, de certa forma, abraçando o Felipe Neto como também um porta-voz contrário ao governo Bolsonaro. Só que ao mesmo tempo tem uma galera de esquerda, ou até, né, a galera geralmente mais à direita não vai muito com a lata do Felipe Neto, só se for uma direita mais progressista, daí até entende o Felipe Neto, assim. Mas uma galera direita conservadora não vai muito com a lata do Felipe Neto. Mas também tem uma galera de esquerda que não gosta do Felipe Neto justamente porque ele não é vinculado a nenhum tipo de movimento, etc. Ele é um influencer. Sou rica! Eu sou rica! E por si só, isso para várias pessoas pega muito mal, porque ele não tem o que oferecer além do megafone dele. Mas ele causa tanta estranheza, ele causa tanta raiva e causa tanto, por sua vez, engajamento por parte das pessoas, porque o tipo de figura que nem ele é aqueles caras que ele está em várias bolhas diferentes, né? Então imagina, tudo que ele falar com o megafone dele, essas pessoas na bolha vão fomentando, até estourar e ir pro debate público. Tanto que ele falou no New York Times, ele falou no Roda Viva, porque ele conseguiu ter um nível de influência muito alto. E daí a gente sempre reclama, mas as pessoas ali, os artistas não se posicionam, etc, etc, etc. Eu sou um cara que acho legal artista se posicionar, já falei isso mais de uma vez, artista, até jornais, empresas, eu acho que devem se posicionar, não vejo problema nenhum em se posicionar. Mas é como se a gente pegasse uma outra figura, sei lá, tipo a Anitta. Vamos pensar que a Anitta comece a dar pitaco sobre tudo. A Anitta não sairia dos trending tópicos do Brasil, ou do mundo até. Então é mais ou menos isso que acontece com o Felipe Neto. Ele dá pitaco, e cada pitaco dele, como ele fala para várias bolhas,
num baita de um megafone, sempre ecoa muito mais alto. E daí vale a pena muito ver o vídeo do Nerdologia, que se eu me lembrar vou colocar aqui, chamado 6 graus de separação, onde ele explica que a tendência de pessoas que nem o Felipe Neto, no caso, né, um youtuber muito grande, a tendência de pessoas muito grandes, com muitos seguidores, é cada vez conseguir mais seguidores, a tendência do dinheiro é cada vez ter mais dinheiro, e a tendência de grandes cidades é cada vez atrair mais pessoas. Essa é uma tendência. Então a galera que odeia o Felipe Neto pode continuar odiando, não tem problema nenhum. Só que a tendência, se a gente conseguir seguir essa tendência matemática, é que ele fique cada vez mais influente no cenário brasileiro. E daí a gente pode criticar, pode achar isso uma droga, porque, pô, o Felipe Neto é influente no cenário brasileiro. Mas é que isso já está virando uma realidade. O grande problema nisso tudo está quando as pessoas falam sem saber. Então, de modo geral, o Felipe Neto, ele tem uma... É isso, as pessoas são seres humanos, né? Não tem... Claro, o caso dele tem assessoria, o cara é milionário, enfim. Mas as pessoas não têm um... Elas falam, muitas vezes, é muito comum isso. O Felipe Neto vai lá, fala, daí as pessoas meio que... não é bem por aí, daí ele vai lá e... Não, mas eu quis... né? Então, porque ele... No Twitter, ele usa como se ele estivesse dialogando com as pessoas, só que ele não... tipo assim, isso aqui não dá... Ele dialogando com as pessoas é um nível de... abrangência muito gigante, né? Então às vezes parece que ele tá ali só dialogando com as pessoas, mas é um nível de abrangência muito gigante. Às vezes ele vai ali e dá uma cagada de regra. Então é por isso que determinadas, por exemplo, a galera que faz parte ali da minha bolha, da que eu olho, de modo geral, critica muito o Felipe Neto. Ele é um cara muito criticado. Só que eu já andei viajando por essa interwebs, inclusive no Twitter, tem uma galera que gosta do Felipe Neto justamente por ele se posicionar sobre cada assunto que acontece e tal. Cabe a nós se acostumarmos que cada vez mais influencers vão falar de política e tudo bem que eles falem de política. A grande questão é, não dá para deixar eles falarem besteiras, eles têm que ter às vezes também uma humildade às vezes de se corrigir. Nessa questão do jornalismo, eu não vi o Felipe Neto se corrigindo, mas eu já vi outras questões que ele até se corrigiu, assim, não, realmente, falei errado e tal. E é isso, a gente vai ter que começar a conviver mais com isso. A internet, ela virou uma grande praça pública, onde tem pessoas que falam mais alto, né, tem um megafone maior, e elas acabam atraindo as outras pessoas para ouvi-las. Se elas falam besteira ou não, meio que no mundo da internet não interessa. A grande questão é a internet prioriza, isso que é a merda da internet, ela prioriza a polarização. Então quanto mais um cara cagar uma regra e as pessoas forem contrárias, pode ver que as pessoas começam a ficar contrárias e começam a super radicalizar no sentido ruim, assim, o discurso e tal, e daí tu começa a ler os comentários, pô, foi só um comentário nada a ver, sabe, às vezes, mas a galera fica tão radicalizando esse discurso que a internet virou essa praça pública onde as pessoas gritam, enfim, quem grita mais, né? Essa é a polarização da internet, então a gente fica vendo aí, quando as pessoas conseguem furar a bolha, qualquer coisa que elas falam, pode entrar no Twitter dele. Vários Twitter de apoio e depois uma cacetada de crítica, tá? Justamente por isso, porque tá tudo uma grande praça pública. A internet realmente tinha-se aquela ideia de aldeia global, de transformar tudo, né? Ela transformou tudo numa aldeia global, mas uma aldeia global de bolhas, e quem puder falar mais alto dentro dessas bolhas é o que vai acabar sendo ouvido. E daí não interessa muito o conteúdo que ele tenha. E a gente tá cheio de exemplo aí na internet. Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de exemplo de uma galera que tem conteúdo e fala e tal. Eu acho que o Felipe Neto deve ser encarado como um youtuber que faz as coisas ali voltadas para criança e que dá opinião política. Então o trabalho principal do cara é aquele trabalho do YouTube, mas o cara dá opinião política. Acho que ele tem que ser encarado assim e não ficar usando a opinião política do cara para validar coisas, né? A opinião política dele é mais uma no meio ali. Claro que é muito maior o sentido que ele fala muito mais alto, que ele tem muito mais seguidores e tal, óbvio que sim. Só que tem que ser encarado assim. Não dá pra encarar o cara como uma opinião política que vai validar tudo que a gente acredita. Ah, meu Deus, nossa, finalmente. Nossa, eu só estava esperando o Felipe Neto falar isso para conseguir me posicionar. Além de o Felipe Neto tem um trabalho, vocês querendo ou não, muito forte com adolescente. Os adolescentes acabam seguindo o Felipe Neto no Twitter, acabam vendo as discussões que ele promove, errada ou certa,
mas o adolescente começa a se inteirar e às vezes vai se inteirando por causa do Felipe Neto. Então, também tem isso, né? O Felipe Neto acaba formando muito adolescente. Então, apesar de um cara que não tem engajamento nenhum com o movimento social, que ele não faz parte de nenhum movimento social, que ele, na verdade, é um youtuber que ficou milionário com isso, apesar de todas as críticas, e tem uma galera que chama ele de esquerda liberal, apesar de todas as críticas que fazem a ele é um cara com um grande megafone, que vai continuar falando, que vai tudo que ele fala chega a determinados pontos e acaba se tornando relevante. Só vê que tudo vira trend, daí por tudo virar trend, tudo vira conteúdo, e por tudo virar conteúdo o nome dele começa a ficar sempre lá em cima. E isso é uma coisa que vai ser difícil a gente conseguir fugir enquanto a internet funcionar desse jeito, tá? Então, gostando ou não, vamos ter que aturar o Felipe Nelson aí por mais um tempo, o nosso tudólogo da internet, mas que já mostrou algumas demonstrações ali, um pouco mais de humildade, de erro. Ah, errei aqui, pô, desculpa então. Talvez esse seja o caminho, não sei, escreva aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Tchau, meus bons!